é uma obra lírica, então o livro dele é baseado em poemas. Então, para a gente entender um pouco sobre a obra, a gente tem que entender um pouco sobre a autobiografia do autor, porque o livro em si é mais escrito mais da sua trajetória, do seu amor e tal. O autor, ele não é português, ele não é brasileiro, ele é português. Então, o pai dele era brasileiro e a mãe dele era portuguesa. E logo depois do seu nascimento, a mãe dele acabou morrendo e ele acabou sendo criado pelas suas tias até a sua infância. Depois da sua infância, mais ou menos em 1750, o pai dele levou ele para o Brasil. E lá, até a juventude dele, depois ele voltou para Portugal para ele cursar a universidade de leite, o curso de leite. E logo depois ele virou um juiz e tal, ele começou a ser pessoas grandes, começou a ser rico. Ele também, ele voltou para o Brasil e ele virou um ouvidor geral de Minas Gerais. E logo depois ele acabou encontrando Maria, que era Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, que acabou sendo o amor da vida dele. Ele começou a se apaixonar por aquela garota. Mas ele tinha um problema, ele foi muito criticado porque ele tinha 40 anos e a menina que ele amava tinha 17 anos. Então ele foi muito julgado pela família dele. Só que, em si, a obra é dividida em 3 partes. A primeira parte é mais envolvida para Maria, que era o amor da vida dele. Então eram poemas todos ligados para ela, era tudo para ela, o quanto ele era apaixonado por ela. Era uma trajetória para ela. Era toda uma trajetória do amor, da declaração dele, do medo dele, enfim. E logo depois de muita luta, ele continuou lutando por esse amor por ela e acabou que ele venceu. Os pais dele acabaram aceitando e ele começou a namorar com ela. Aí quando ela fez 18 anos, ele acabou noivando com ela. E quando eles iam se casar, acabou que o casamento foi cancelado. E aí que vem a segunda parte da história do livro, que é onde quando tudo que era bonito, tudo que era belo, acabou sendo arruinado por água do vinho. Porque ele acabou sendo preso por causa que ele tinha um envolvimento muito grande com a Inconfidência Mineira. Ele era um dos líderes da Inconfidência Mineira, ele estava à frente disso. E nessa parte do livro, fala um pouco dos poemas dele, que eram quando ele se sentia no inferno, de como lá era chuva e como ele estava sentindo saudade da Marília. E acabou com isso. Ele foi preso, ele acabou sendo preso, aí ficou 3 anos preso lá. E os poemas na segunda parte era tudo ligado a isso. Mas aí depois ele foi sentenciado a um exílio, que foi lá em Moçambique, lá na África. E aí que vem a terceira parte da história, que é quando muitos falam que essa terceira parte não foi literalmente escrita por ele, porque não tem muitos traços da escrita dele. Então todo mundo fala que é uma obra escrita por outra pessoa além dele, mas é só uma história, uma teoria, a gente não sabe ao certo. Que é quando ele foi exilado lá para Moçambique, ele acabou ficando por lá mesmo, ele não podia mais encontrar com a sua amada, e ele acabou se casando com outra pessoa, Juliana, eu não lembro certo o nome dela, mas era Juliana alguma coisa, e ele acabou ficando por lá mesmo. Ele se apaixonou por outra pessoa, ele deixou a Maria lá só lá, largada, não deu mais nenhum sinal para ela. Ele acabou ficando lá, casou lá e ele teve 2 filhos. E uma coisa muito legal nessa história é que a obra Maria de Dirceu, ele é realmente muito acadêmico, porque a gente tem muitas coisas que é ligada ao acadêmico lá. Ele tem um pseudônimo, o pseudônimo dele era nomes patriorais e nomes falsos. É aí que ele vira pastor Dirceu. E também tem da Maria, que virou Marília Dirceu, o nome dela era Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, que ela acabou virando Maria Dirceu, que é o nome da obra, né? E essa obra, ele foi muito famosa na época, ele acabou sendo uma das grandes obras impactantes do acadêmico do Brasil. Então ele foi muito vendido, essa obra foi um básico total. E eu tenho uma pergunta aí para fazer para você, para ti. Qual foi a importância
pensando naquele momento, porque naquele momento ele sentiu a vontade de falar alguma coisa, porque meio que quase ninguém estava fazendo, ninguém estava dando importância, então ele meio que decidiu fazer esse poema e ver se ele dava certo ou não, para poder ver as pessoas que realmente aquilo não era legal, que as ideias dele estavam mais sendo certas do que erradas. Era totalmente diferente de Maria Dirceu, né? Que Maria Dirceu, por mais um Gonzaga, ele queria demonstrar poemas do amor dele, da trajetória dele. Que é diferente, que também teve um impacto mostrava um pouquinho também sobre a Inconfidência Mineira, do qual porque ele foi preso, né? Porque ele era um dos líderes. Ele também trazia, além de trazer poemas assim, porque é o segundo episódio, no segundo capítulo, era um poema de leproso, parecia que ele estava numa masmorra mesmo. E então, para ele mostrar, porque além de ter sido um poema da trajetória dele, era um poema também dedicado a Maria Dirceu, porque ele era apaixonado por aquela mulher. Ele fazia de tudo. Então, não é todo mundo que faz poemas para a mulher que ele ama, né? Acabou que no final não teve um final feliz? Não teve, mas a gente ignora essa parte, a gente finge que teve. E além disso, ele mostra que mesmo que não existe coisa, tem poemas, tem coisas legais. Enfim, era todo esse processo aí. E agora que a gente terminou de falar, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio de hoje. Foi um resumo bem resumido da obra. E no próximo capítulo, né, eles vão falar opiniões das nossas obras que a gente falou. Não foi totalmente, mas a gente deu uma resumida boa, né, Gleice?